Bem-vindos e bem-vindas ao Game Changers, um programa da Infomoney que conecta histórias de vida, negócios, finanças, legado e esporte. Eu sou Heloísa Rios. Meus convidados e convidadas são personalidades que realizam, inspiram e compartilham. Conosco hoje, o grande Raí. Muito bem-vindo. Obrigado, muito prazer estar com você aqui. Raí, um tetracampeão mundial, um grande vencedor, um ídolo do São Paulo Futebol Clube, reconhecido como o maior jogador da história do país Saint-Germain, hoje investidor, embaixador, mas também, acima de tudo, um ativista, um atleta gigante, dentro e fora dos campos. Raí, eu tive a curiosidade de pegar o seu livro, a sua autobiografia, que aliás tem uma dedicatória aqui linda, que depois eu mostro. Muito obrigada. E ele começa com uma grande curiosidade. Esse Raí que eu vejo aqui, que recém completou 60 anos de idade, diz assim: distraído, introspectivo, tímido e sem grandes ambições. Não sou tímido? Hã? Não sou tímido? Eu não acho. De jeito nenhum. Raí, desse Raí aqui, de um pai filósofo politizado, para esse Raí que ao longo de toda a sua trajetória é um grande game changer, eu queria saber como o futebol te ajudou a ser essa pessoa e esse profissional tão especiais. Olha, primeiro foi fundamental, né? Fundamental. Futebol, o esporte. Antes de jogar futebol, joguei basquete também. Eu tenho dos 6 filhos, né? 5 irmãos que eu tenho. O Sócrates, que foi profissional de futebol, e teve o outro que foi profissional de basquete. Então, e como você falou, meu pai era um intelectual autodidata, né? Popular, né? Um sábio popular e que sempre se dedicou muito aos estudos e tal. Ele nunca teve grande conhecimento assim aprofundado de esporte, mas ele sempre incentivou, sempre teve consciência, né? Claro que incentivava a gente muito ao estudo, à leitura e tudo, mas sempre teve a consciência da importância do esporte. Ele sempre, sabe que meu pai tinha carteiras de clubes, assim que ele começou a ter recursos, assim, ele começou a comprar clubes e para gente assim, para o futuro, para a vida assim, de clube esportivo assim, de sócio, título de sócio. Então eu que tinha essa consciência, assim, um cara visionário mesmo nesse sentido. E aí eu no basquete, no futebol, toda essa personalidade que eu era quase doentio a questão. Os meus amigos, aquela coisa que quase bullying. Os meus amigos brincavam comigo, assim, e pra eu ver eu ficar vermelho e tal. Ainda bem que eu era moreno, não ficava tanto vermelho. E depois, já em casa também, né, os parentes, amigos da família, assim, tudo sabiam que eu era muito tímido. E foi o esporte, primeiro o esporte. Aí eu tinha o meu grupo de amigos, ali eu, claro, me soltava um pouco mais restrito. Mas quando eu comecei a praticar o esporte, futebol particularmente, começou, claro, facilita muito essa questão, quebra muito as barreiras, né? E você se solta, você acaba né? É um modo de expressão, né? Eu acabei de fazer, depois a gente vai falar mais pra frente, acabei de fazer um mestrado, né? Que é muito baseado também na questão das atividades lúdicas e principalmente o esporte, e muito baseado na minha experiência. E isso foi mexendo comigo primeiro né, uma socialização, integrando a pessoas diferentes, personalidades diferentes. O futebol tem essa coisa também, né, que é um grande poder de integração entre diferentes origens, classes sociais. Legal. E que junta pessoas diferentes, você acaba aprendendo com o diferente de muitas outras atividades, né, que são interessantes, mas que são mais, né, nichadas, digamos assim. E isso foi me soltando, e óbvio também, claro que a qualidade acabava que eu tinha, né, técnica, também ajudava na questão de autoestima, de segurança, então acabou fazendo a diferença. Mas eu diria que essa parte técnica aí, uma coisa que é, né, meio com dom, que você trabalha e tal, mas
na questão da personalidade, né, a influência foi Foi dali. 80% foi desse poder do esporte de E antes eu não transformador. consigo imaginar você na parte tímida, né? Com a pressão, com tudo que você já viveu, seja na seleção, no Eu São sempre brinco e é Paulo. verdade. Os meus amigos que me faziam bullying, Aham. eu tenho certeza absoluta, eu poderia, com 14, 15 anos, 16, se perguntasse para eles assim, que um dia eu poderia ser capitão de algum time, imagina da seleção brasileira, eles nunca iam imaginar, Diriam que nunca iam não. imaginar isso. E aí, nesse ponto, eu vou pegar o seu pai e o seu irmão, Dr. Sócrates. Você é muito família, né? Mas o Dr. Sócrates, especialmente, quanto desse pai politizado, quanto do Sócrates, né? Não só muito ativista dentro do campo, uma grande referência histórica ali para as transformações do Corinthians, mas ele também extrapola num outro estilo. O quanto que hoje esse Raí, além de tudo que o futebol trouxe, esses dois homens e a própria Dona Guiomar, mas especialmente, eles te inspiram a ser um grande personagem nas transformações, hoje não só do futebol, mas de muitos esportes. Bom, começando pelo meu pai, que ele nasceu na periferia de Fortaleza, uma origem bem simples, mas que sempre, quando eu nasci, eu sou o sexto, né, filho, ele já estava morando em Ribeirão Preto, com uma situação melhor, mas todo ano a gente ia, né, voltava para o Nordeste, para o Pará, ia de carro na época, né, 6 filhos, juntava todo mundo no Uau. carro, 4 dias de viagem. Deitado atrás, né? Já E passei deitado por isso nas atrás, eu era o mais variantes. novo, eu jogava igual as malas, ia lá para trás. Não ia em cima. Não. Aí, aí na viagem sempre ele ia conversando com a gente, mostrando outras realidades, né, fazendo a gente ter. Então ele já instigava. Eu digo sempre assim que são 3 irmãos, né, Sócrates, Sóstenes e Sófocles, né. Eu sempre falo que meu pai, na verdade, talvez não teria consciência ainda, mas muita coisa de forma consciente. Ele era um provocador de ideias, reflexões. Então, quer dizer, ninguém chama Sócrates ou Sófocles e vai passar, né, inapercebido. E ele não vai ter uma influência nele, na vida dele, né? Só o Sim. fato de... E os irmãos também, né? Você vai se interessar por outras coisas, nem que seja pela história de quem originou o te nome deu do seu irmão. Então, ele era um provocador não só nos nomes, mas em tudo. Então, ele sempre chamava para reflexões e essa coisa da consciência do esporte, né? Eu falei, dos 6, 5 eram muito bons em esporte e coletivo, assim, futebol, tinha um de basquete, mas todos, no futebol, todos eram os 5, né? E tinha um que não era, que era canhoto, que eram diferentes, né? E ele não era. E um dia meu pai chegou para ele e falou, pô, por que você não pratica esporte? Ele gostava de música, essa coisa. E ele falou assim, olha, o esporte que eu tenho, que vocês fiz, então tinha um custo grande. O esporte que eu gosto, que eu teria interesse, você não vai ter condições, que era o tênis, que era, ainda hoje, mas naquela época ainda mais de elite. No dia seguinte ele chegou com uma raquete pro meu irmão, que nunca foi um profissional, mas hoje tem 65 anos e joga tênis até hoje, como era a consciência. Então essa questão do esporte estava sempre presente, mas também do pós-almoço, né? Com os amigos, ele chamava os filhos também para participar de debates sobre a realidade do Brasil. Então sempre instigou. E o Sócrates também foi influenciado por isso, teve a história que teve, né, no Corinthians, a luta contra a ditadura, os movimentos, né, sociais, e um grande líder também. E eu sou o mais novo e ele é o mais velho, então eram 11 anos de diferença. Então para mim sempre foi uma referência. Como atleta, de jogar no Botafogo de Ribeirão Preto, eu era o torcedor do Botafogo. E depois, como líder, assim, eu tinha uma admiração gigantesca. E sem dúvida nenhuma, eu também eu brinco, e é verdade. Primeiro que eu não tinha chance de ser um jogador médio, porque eu sempre ser comparado com Sócrates, assim, eu falei, não tinha... Ou eu vou Ou eu sou bom, ou esquece, porque você vai só sofrer, porque vai ter sempre essa comparação, e comparar com Sócrates já era uma coisa... Mas na questão de... O Sócrates representava como personagem também. Quando eu cheguei no São Paulo, eu tinha 22 anos, era muito moleque, tinha essa personalidade, mas não tinha despertado para essa questão política, não tanto quanto, né? E aí quando eu cheguei aqui, o pessoal já falou, não, qual que é a sua posição, qual não sei o quê, porque é o irmão do Sócrates. Você também não tinha direito, então, de ter de ser tão ingênuo, curtir ainda o amadurecimento um pouco mais lento e tal, porque tinha já essa referência. Então, é uma questão que vinha de externa, porque ele já era uma referência, mas também dentro de casa, né? Você ter um personagem como esse, com certeza te influencia muito.
É interessante, você me fez entrar nessas situações, e ao entrar nessas situações, a gente vai explorar um pouco mais, mas assim, esse pai, né, que hoje não só nos esportes, mas assim, a base familiar, ela é, não digo um privilégio, mas eu acho que quem tem, né, a gente precisa honrar esse lugar. E é bacana de escutar, porque como eu vejo você olhando hoje, seja em advocacy, seja na Fundação Gol de Letra, me dá a sensação que você é esse pai. Me dá a sensação que você, é uma sequência, eles estão vivos aqui perpetuou dentro. aquilo que você E também nas recebeu. minhas obras, nas minhas atitudes, eles estão muito, muito presentes. Você tem toda a razão. Eu lembro quando a gente lançou a Gol de Letra em 90, final de 98, né? Meu pai estava vivo ainda. Ele foi lá, aquele orgulho. Eu lembro anos depois, quando aí com a Gol de Letra já com vários resultados e tal, o Sócrates falou assim: você fez uma coisa que eu sempre quis fazer. Então é quase que um legado mesmo, que uma continuidade, né? E é legal, uma coisa que tem a ver com o programa aqui é que, por causa dessas referências, como falei, eu ainda era meio moleque, assim, eu amadureci um pouco mais tarde. E eu comecei a ler, por exemplo, informações, ou o caderno de economia, o caderno de política, eu sabia que ia ter eu me interessava, mas ainda não a ponto do quanto da expectativa por fazer parte daquela família Que legal. suscitava. Que legal. Então isso para mim, só isso já é um grande legado. Receber e dar, um grande game changers, com certeza. De performance, o número que eu tenho, mais de 650 jogos por clubes, mais de 200, quase 220 gols, né, oficiais, 18 títulos. Me conta quais são os principais fatores de sucesso do Raí jogador. Bom, eu tenho orgulho, títulos, às vezes não tenho os números na cabeça, mas eu sempre tive que, assim, eu tenho mais títulos do que anos do que eu joguei como profissional. Então, isso é mais de um título por ano, de média. Eu acho que é uma imagem de uma trajetória, uma carreira vitoriosa. E, bom, eu acho que, primeiro de tudo, acho que a consciência de ser um esporte coletivo, né, de você construir um grupo campeão, né? Então, isso foi uma coisa, esse era um lado que eu não tinha, eu não era um líder nato, mas eu sempre fui um cara que me dei bem com várias personalidades diferentes. Eu exercia a minha liderança, né? Pouco a pouco eu fui percebendo isso. O respeito que eu tinha pelas pessoas, mas que recebia, né? A questão do exemplo, né? Do exemplo dentro de campo e tal. Eu falo isso como a questão vitoriosa, né? Claro que gols, tem os números mais individuais, mas a questão de títulos, é uma construção para mim. Todo começo de ano, né, a partir do momento que eu tinha mais consciência, assim, todo começo de ano para mim é um trabalho cotidiano de construção de um grupo vencedor, né? Que legal. E que eu acho que eu sempre tive um papel importante em todos os grupos que passei. Fora essa questão coletiva, eu acho que tem óbvio, tem o trabalho, se aperfeiçoar. Podemos citar coisas, é legal você citar coisas de práticas, né? O Tele Santana foi um cara que eu aprendi bastante disso, coisas de tentar chegar ao seu limite maior, se superar e tal. Também, apesar de você ter o talento, você se superar. Tem muita gente que, né, se acomoda pelo talento. Sim. E tem uma coisa que eu até conto nas minhas palestras, porque todo mundo tem as suas aptidões naturais e ninguém é completo em nada, né? E uma pessoa, para chegar a esses números, tem que ser o mais completo possível, pelo menos, né, aperfeiçoar também onde ele não é bom. Então, eu sempre fui um cara que tem muita facilidade em muitas questões técnicas, mas dificuldades em outras, assim como todos os atletas. E eu acho que essa questão de você trabalhar aquilo que você não sabe, acho que isso é uma coisa que serve para a vida, né? Porque o que você tem aptidão natural, você fala, pô, isso aqui é gostoso, é fácil, é confortável, porque eu sei fazer aquilo. Só que você fazer qualquer atividade, você vai precisar de muitas outras coisas que você não tem uma aptidão natural para se complementar e se superar e chegar mais longe ainda do que você foi, que você poderia chegar só com a questão talento. Então, eu acho que essa questão de ter consciência de trabalhar aquilo, de ser um cara mais completo, de aperfeiçoar, e de alguma forma, né, também me colocar isso a serviço do coisa.
Eu achei interessantíssimo o que você falou, porque, por exemplo, quando a gente está numa conversa de personalidades, a gente diz, construa nas suas forças, né? O que você traz é exatamente os outliers, os grandes campeões. O esporte, a vitória está nos detalhes, né? Nos pequenos detalhes. Principalmente então, no alto nível, né? O alto rendimento, então, assim, é interessantíssimo. E aí que é difícil, né? É aí que é mais difícil. Faz a diferença. Mas é o que a gente vê aí, né, na sua atuação, na sua performance, na sua luta e na volta dessas referências. Muito, muito legal. E esses legal. estímulos também, né, que também essa coisa da desenvolvimento cognitivo também, né, com outros esportes, basquete, acho que me ajudou também em outros esportes. Então, tem muitas outras atividades extra, né, que não precisa ser necessariamente só de esporte. Que também é a questão emocional, né, que hoje em dia é cada vez mais importante, numa geração que já tem essa tendência de ansiedade. Então, são todos fatores que englobam uma carreira de sucesso. E o fato daquela época muito grupo e hoje mais individualista, isso também está pesando, né, Raia? Com certeza. Isso, acredito, não seja só no futebol, mas no futebol fica mais evidente. Sim. O futebol tem eu acho que tem essa riqueza, né, que você fala, que você vê tanto como um poder de transformador, porque muitas coisas que a gente vive no futebol, de uma certa forma, existe em qualquer atividade, só que é muito mais intensa, porque você está... Eu dou um exemplo prático também, quando você fala, você vai construir, está numa empresa, vou fazer uma meta trimestral ou mensal no máximo. O atleta, quando ele tem um mau resultado, quando ele perde um jogo, joga 2 jogos por semana, ganhou um, perdeu no outro fim de semana, ele já tem, por que eu perdi? Ele vai ter que se reavaliar. Não dá, você tem a meta do ano, da temporada, mas tudo que você vive é muito intenso, né? Tudo que você vive numa carreira de 40, 50 anos, você vive em 15. Então, é a mesma coisa, só que tudo muito mais intenso e muito mais evidente. E esses aspectos também. E com os apaixonados olhando, né? Não o Excel, mas o gol. Cobrando, exatamente. Cobrando. É muito, muito desafiador, muito bacana te escutar. E você, como você foi o planejamento? Você já contou alguns aspectos, mas assim, você sair do São Paulo, ser um dos primeiros grandes destaques de jogadores brasileiros que não só vão ao Paris Saint-Germain, se adaptam, tanto que mora, né, lá e cá até hoje, se adapta àquela cultura, se torna, eu tive o privilégio de estar ali em Itu, aqui no Brasil, quando você recebeu uma das grandes homenagens de ser o maior jogador ali com o pessoal da Cor, que foi um privilégio. E ser esse líder, esse tetracampeão, esse planejamento, essa combinação do esforço físico, da mentalidade, o que teve principalmente nessa transição Brasil-Paris? Bom, essa questão de planejamento, assim, tem a ver também com o atleta, ele tem que de uma certa forma, num aspecto, né, não são todos os aspectos, em alguns aspectos ele precisa amadurecer rápido, porque a carreira começa muito jovem. Então, a questão de se planejar é uma questão que pode fazer toda a diferença. Eu digo também essa questão da comparação com o Sócrates, por exemplo, me fez, ou eu parava de jogar, ou eu colocava aquilo como uma meta. Para chegar a essa meta, eu vou ter que me planejar, vou fazer com que as pessoas reconheçam o meu valor pelo meu valor. Aí depois, no Botafogo, você já faz o planejamento para ir para um clube maior, e como que eu vou fazer. Aí depois... E aí, para a França, foi uma experiência muito rica, assim, porque eu era capitão da seleção brasileira quando fui para lá, né, título campeão mundial pelo São Paulo, campeão 2 Libertadores, capitão da seleção. Então eu fui para lá como um dos maiores jogadores do mundo, mas nunca tinha jogado no inverno europeu, não era uma adaptação, não falava a língua. Então quando eu cheguei lá, tive um período de adaptação e também você falou o número de jogos que eu joguei, né? Hoje em dia você joga muito menos, assim, o jogo é mais intenso, joga menos e até reveza, não existia isso, né? A gente jogava. Então eu joguei 95 jogos por temporada, todos os jogos, né? Durante 3. Então quando eu cheguei lá também eu estava fisicamente também desgastado. E aí eu tive que fazer assim planejou já eu começando a fazer aulas, né, de francês aqui, para não chegar também zerado lá, então eu já comecei a me preparar. E lá com família e com toda a adaptação, essa adaptação
para um outro ambiente, né? Que envolve clima, comida, cultura, né? Relação com as pessoas. Eu acho que isso, uma das coisas que eu aprendi, né? Que primeiro você chegar num lugar, você tem que fazer um esforço de conhecer o porquê daquela cultura, né? Bacana. Então, primeiro você chega lá quase que como uma pessoa, um estrangeiro que vai ocupar espaço de um francês. Então tem uma mas ao mesmo tempo, quando você estranha alguma coisa, o que é diferente, né, em culturas, tem coisas que são parecidas, né? Também é latino, mas tem muita coisa que é muito diferente, né, entre Brasil e França. Mas ao mesmo tempo, o que é diferente, você também não você fala assim, não, isso eu não entendo muito bem. Não, tem que entender por que as pessoas são assim, né? Por que são, no caso, por exemplo, às vezes é mais exigente ou não é, mas se eles não fossem exigentes, também eles não teriam toda a evolução da civilização, né? também tem outras histórias. Passaram, E você tem que se dedicar a entender isso, né? A partir do momento que você compreende isso, primeiro que as pessoas vão te respeitar porque está vendo uma abertura, e segundo que a partir do momento que você entende, além de você se adaptar melhor, você também vai começar a influenciar. Então eu tenho consciência absoluta de que no começo eu peguei um tempo para entender daquilo, as coisas que eu admirava e as coisas que eu não admirava, porque era diferente. E a partir do momento que eu comecei a entender, eu comecei também a influenciar e aí eu tenho certeza que aí eu defino como assim. Aí eu dei um toque de brasilidade no clube que fica até hoje, que ficou para sempre. Sim, então hoje em dia, quando não tem um brasileiro no Paris Saint-Germain, parece que não é o Paris Saint-Germain, não é o Paris Saint-Germain. Então foi uma maneira de influenciar. Então isso eu acho que tudo faz parte de uma nesse caso foi uma mudança radical, né, de cultura, de país, de momento, de carreira, de novos desafios. Que eu tive que me adaptar e me planejar também. Interessante ouvir você à frente do seu tempo, de certa forma, e ao mesmo tempo com lições de tanta carência hoje, né? Porque a gente discute como que um clube, ao ver que um jogador é muito mais do que o pé, você defende a formação integral de atletas, você também, então assim, você dá o exemplo dessa formação integral. Mas se eu puder fazer uma brincadeira, tudo que faz, você se joga, né? Sim. Você é completo. A gente até hoje tem jogadores que voltam, né? Porque Exatamente, não se adaptam. E tem também, né, como você conhece também muito bem, tem muitos clubes que também não entendem isso, né, na formação, a questão da formação, de preparar a pessoa também, né? Mas né, a questão quando não dá certo, que uma grande parte é muito algo que vai muito além da parte da questão técnica, da questão da qualidade do jogador. Bacana. Né? Mas esse estar aberto, estar disposto faz toda a diferença, não só nos esportes, né? Quando eu mudei para a Itália, o pessoal falou, se não falar italiano, você não vai aproveitar, apesar de trabalhar em inglês, você não vai aproveitar o que é o país. A riqueza que tem, a riqueza. Isso traz uma... E aí até hoje, né? Tem uma filha que mora lá. A Gol de Letra, né? O trabalho da Gol de Letra, há 20 anos a gente faz projeto de intercâmbio, são jovens que vão para lá, passam tempo e transforma a vida deles e tal. Muito bacana. Então o esporte nos dá essa oportunidade, né? Às vezes de ter essa experiência e aí você tem que estar aberto para, né, aprender. Aprender. Ser jogador ou ser diretor de São Paulo, o que foi mais desafiante? No jogador para mim era muito mais fácil, que era uma coisa que eu já conhecia. O desafiador no dirigente também foi porque quando eu também parei de jogar, foi em 2000, eu me dediquei muito a montar a Fundação Gol de Letra, né? Então eu era o diretor executivo, eu estava lá no dia a dia, eu ia tempo integral. E fiquei muitos anos, né? Muitos anos. Então quando eu voltei fazendo parte do conselho da administração. Sim. E na época eu estava fazendo até um mestrado também, né, que era uma formação ligada à UEFA, né, de gestão esportiva também. Eu trouxe até um projeto que é tipo o pré hoje, que é a profissionalização, né, dos clubes, né? Sim. A minha tese desse mestrado foi pensando no São Paulo, questão de estar à frente do seu tempo, né, de se preparar para o que está acontecendo agora há alguns anos. Você estava no conselho de administração, e o futebol sempre acabou sugando por área de futebol que estava passando com dificuldades. Teve um ano que quase caiu a segunda divisão e tal. Então foi uma mudança brusca, mas estava precisando.
pelo menos a gente saiu de uma situação ruim, nos anos que eu estive lá ficou já entre os 5 primeiros, mas é tudo com muita dificuldade, né? Então eu estava na conselho de administração que era para pensar a coisa mais estratégica, mais macro. E teve que cair para onde? E teve que cair, eu acho que Entendi. Talvez eu poderia colaborar ainda mais. Apoio acho que foi a Jô. Então, assim, eu acho que enquanto você... Isso vale para muitos clubes, né? Muitos clubes estão se preparando, outros já... A gente está vendo, né? Quando os clubes que se planejaram lá atrás estão colhendo agora, né? Tem vários exemplos dos dois tipos. Então, também quando você está Eu tive apoio, eu tive também resistência. Aí entra muita questão política, que você é craque. Né? O que é normal também. Mas dentro de um clube deve ser mais difícil. É mais difícil, principalmente quando você faz parte da história do clube e tal. Então, mas ao mesmo tempo é desafiador. Foi uma grande aprendizado também. Eu acho que colaborei bastante, com certeza dei a minha parte de colaboração. Só que você está no dia a dia, quando a estrutura, o funcionamento do clube no geral ainda tem muita coisa a melhorar, tudo fica mais... a gente está vendo mesmo, até hoje o São Paulo já está fazendo muitas coisas interessantes, né, na questão de gestão, mas a gente sabe que tem um caminho pela frente. Então, se ainda tem hoje, imagina naquela época também. Dentro do campo é mais acelerado. Agora, para ser jogador, aí depende de você, né, o jogador e tal. Então é muito mais fácil, muito mais natural para mim era ser jogador do que ser dirigente. Mas, bom, hoje eu já tive várias experiências fora do futebol, muito bem sucedidas e que já contribuí bastante, e todas elas também me enriqueceram muito. E Raí, você sempre foi um exemplo também de administração da sua marca pessoal, né? Eu já assisti algumas entrevistas que alguém tentou te questionar, por exemplo, você foi embaixador dessa ou dessa marca, e você com muita consistência explicava o objetivo daquele momento, o cuidado que você sempre teve. Foi natural isso, ou você teve apoio para fazer tão bem e cuidar também dessa imagem que também mobiliza? Acho que tem um cuidado natural, mas com pouquíssima experiência. E eu tive a sorte também, a abertura de contar com outras pessoas. Tem o Paulo Velasco, que você conhece, né, que é meu sócio há 20 e tantos anos. Eu conheci, ele era estagiário da Fundação Gol de Letra, fazia GV, Fundação Getúlio Vargas. Então ele tinha uma formação já de negócio, de planejamento, coisas que eu tinha intuitivamente, mas não tinha o esquema e tal. Então foi uma parceria, eu acho que isso é importante, né, para qualquer atleta, né, de ter o cuidado, assim, claro, com pessoa que tem a mesma sensibilidade, que tem identidade, que tenha confiança, né, o que a gente, durante a carreira, às vezes é difícil você encontrar ou ter tempo, e você acaba correndo outros riscos. Mas isso se aliou, né? Era uma pessoa que pensa muito parecido comigo, que tem esse cuidado, né? De ser né? Sabia também o legado que eu trazia, né? De toda a minha carreira, não só como resultado, mas também como postura, como ética, como, né, posicionamento. Então, de ter esse cuidado. E ele me ajudou bastante, né? Até hoje estamos juntos. Começou colaborando comigo, virou sócio, e sempre foi uma pessoa muito importante na minha vida e na minha construção desse cuidado. E depois de me reinventar, acho que reinventar, por exemplo, é uma coisa que é minha. Eu gosto de fazer várias coisas, né? Tenho um cinema, fiz mestrado, tenho projeto social, eu tenho muitas coisas ligadas à cultura, esporte. Então, agora, você se reinventar por um desejo é uma coisa, agora você colocar em prática. Tem muitos sonhos, né? A Fundação começou com um sonho, né? Agora, quando você construir esse sonho, né, virar uma coisa sólida, tem que ter etapas, né? Raí, um exemplo de game changers. Ele é negócio e é legado. Você tem o discordo na sua plaquinha e você tem o concordo. Vou fazer 4 afirmações. Se no final do campeonato francês der Paris FC e Paris Saint-Germain, Raí vai torcer para o Paris FC. Concorda ou discorda? Quando a gente chegar nesse ponto, eu não vou estar mais lá, mas eu vou torcer para o time que eu trabalho. Boa! As bets são a solução para o futebol brasileiro?
Ah, você também tá, você também vota junto, né? Eu também voto. Eles colocam aqui de surpresa, ó. Aqui. Atletas unidos são a grande força motriz para as mudanças necessárias na indústria dos esportes do Brasil? O esporte é, com certeza, uma das grandes mudanças. E para isso tem que ter Essa interesse, última né? aqui você vai adorar, o público vai adorar mais ainda. Seja para governador, seja para senador, o meu voto é do Raí. Dá as duas aqui para mim. Eu também. Estamos aqui com o Raí, um verdadeiro game changer. Ele faz acontecer, ele é um exemplo de quem investe em negócios e legado. Deixa eu pegar minhas fichinhas aqui. Agora nós vamos para um bloco de bate-bola de investimento. Isso aí é... Tá bom. Ah, que bom. Bem, Raí, como você cuida das suas finanças pessoais? Olha, eu sou super conservador, né? Eu respeito o meu perfil. Sempre fui de pessoas, né, consultores que me ajudaram, pessoas próximas, e sou muito conservador. Eu sou uma pessoa que faço meus planejamentos, tenho meus cuidados, mas em investimentos financeiros mesmo, tenho um perfil conservador, prefiro. E uma parte de imóveis que sempre eu tenho, acho que uma visão nisso. Eu já fiz bons negócios, acho que os melhores negócios que eu fiz, assim, de coisa foi ligado a imóveis. E alguns como empreendedor, né? Como empreendedor, com empresa, assim, eu acho que acho que é onde eu sou mais, um pouco mais atirado, digamos assim. Sou mais atirado. Teve algum que você já se arrependeu? De investimento financeiro, assim, de negócio? Não, acho que nunca teve grandes, assim... Teve um que uma vez eu era uma empresa, não vou citar aqui uma empresa francesa que era de consultoria, de fazer eventos para outras empresas e tal. E aí eles vinham na Espanha, eu era ligado a uma pessoa que eu conhecia na Espanha, mas eu não conhecia muito a empresa. Que veio para cá, chegou e precisava de um sócio local. E aí me chamaram, essa pessoa que eu conhecia, falou, pode ir, não sei o que e tal. Aí eu entrei meio que sem muito conhecer a história, não sei o que. Não foi grande prejuízo, também não teve nenhuma questão de ética também, ainda bem. Mas poderia ser, eu acabei entrando, fui lá, visitei a empresa e tudo, tinha uma certa segurança, mas não foi um bom negócio. E o que você hoje busca com seus negócios? Hoje, mais propósito, equilíbrio financeiro ou impacto social? Tudo junto, né? Tudo junto e misturado. Eu acho que o propósito acho que é uma coisa que é natural, né? Depois de ter me investido um tempo, ser um ativista, me considerar como um ativista, acho que uma coisa que precisa de propósito e também é um luxo, né? Acho que sim, você também trabalhar com o que é um propósito. Sim. No caso aqui, por exemplo, o cinema era uma paixão. Tem uma sala de cinema, um negócio pequeno, mas que é um super sucesso. Um cinema de rua, que foi... Por que a gente entrou no cinema? Porque a gente acredita em cinema de bairro, que tem um impacto local, né? A gente não só ter o cinema, mas mostrar que vale a pena, que pode ser um bom negócio também, viável. A gente criou um modelo diferente de outros e tal, viável, e que tem um impacto urbanístico. As pessoas se encontram no bairro e virou como uma comunidade, ficou até maior que a gente imaginava esse impacto social. E é um bom negócio, e foi um bom negócio. Então, sempre tento, de alguma forma, aliar. Apesar de conservador, você tem um olhar diversificado. Como eu falei, como empreendedor, eu sou um pouco mais... ousado. Mas a questão do propósito e do impacto social, para mim, tem um peso grande. Não deixa de ser um luxo, né? Porque, né, eu tenho uma base boa, as pessoas, né? Uma fase da vida também que não é o dinheiro, nunca foi, e também agora, para mim, não é o mais... Não sou rico, não sou milionário, assim, na minha época, infelizmente, não ganhava tanto que eu ganho hoje, mas eu ganhei bem minha vida e acho que soube, de alguma forma, manter para me dar uma boa qualidade de vida, filhos criados e tal. Netos. Netas, uma neta, né, que tá grande já, e vou ter o segundo agora. Primeiro
primeiro herdeiro homem. Eu tenho 3 mulheres, 3 filhas, uma neta. E agora vai nascer o João Vicente. Vovô com 60 anos. 60 anos. Super, super, super ali nos 30 ainda. Vários jogadores já admitiram, inclusive Jameli, falou que você, desde sempre, foi uma pessoa cuidadosa e atenciosa, que para ele, por exemplo, você ajudou ele até a analisar e avaliar os contratos, né? O primeiro contrato, os contratos no São Paulo. Hoje falta essa formação, ainda falta essa formação para os jogadores, seja em gestão, seja de educação financeira. Isso continua fazendo falta? Muito, nossa, cada vez mais, até porque hoje o fato de, vamos falar aqui dos jogadores bem-sucedidos, né? O fato de você também ter um volume maior, as pessoas, é quase que, eu entendo assim, talvez se eu vivesse hoje teria a mesma coisa, você ter Aí pessoas não faltam para a gente propor o negócio, só que se você está na sua atividade, né? Entendi. Então eu sempre digo que assim, a melhor, foi uma coisa que eu falei quando eu voltei da França para o São Paulo, que tinham jogadores, já estavam começando, tinha um que era sócio de grupo de pagode, não sei da onde, e uma vez como capitão já era mais experiente, falei assim, olha, o maior investimento que você vai fazer na sua vida é na sua carreira, então foca aqui primeiro, depois da carreira você vai ter o seu patrimônio, você faz o que você quiser, mas eu acabei perdendo a pergunta. Não, se falta esse preparo, então, não só esse cuidado que você está falando, mas também a formação, preparo, né, de cuidar, de Nossa, ter noção do dinheiro, de ter uma ideia de em quem que está ao seu redor, né? Mas a formação do atleta ainda é uma grande carência. Tem algumas iniciativas, né, em alguns clubes, mas muito raras e o jogador por si só, até por isso, né, às vezes o entorno e tal, é uma pessoa bem desconfiada, né? Então essa formação ajuda não só a orientá-lo, mas para orientá-lo do futuro, né, no futuro o que ele vai fazer e tal, mas também para analisar, né, quem são as pessoas e tal, que estão próximas e tal, para que ele possa ajudá-lo a cuidar do seu patrimônio também, né? Mas se aliar às pessoas corretas, né? E as instituições, no caso, também, né? Que tem um histórico, que tem uma estrutura, que tem... Então eu acho que a gente fala que já melhorou bastante a questão escolar, por exemplo, né? Tem muitos clubes hoje que cuidam bem da sua formação. Antigamente não tinha esse lado tanto. Mas a questão financeira é um gap gigantesco que é urgente. Para mim é uma coisa urgente e acho que vamos deixar isso no ar. Até para a sociedade, coisa. Até para a sociedade, porque são patrimônios às vezes que, por mais que o cara né, no passado se via muito, né, a pessoa ficar, ficar acabado financeiramente e tal. Hoje em dia, se a pessoa construir um grande patrimônio, é um pouco mais difícil. Mas, de qualquer forma, aquele patrimônio, né, ele com uma boa orientação, ele com uma formação mínima, básica, né, que poderia ter tido, aquilo pode, né, ter um impacto ainda maior econômico para a sociedade. Né? Seu amigo Mauro Silva esteve aqui conosco como Game Changers e ele pontuou uma coisa super interessante. É a visão de você investir naquilo que dá retorno e não naquilo que dá despesa. Principalmente nesse momento, né? Seria isso, que você está focado na sua carreira, cuidar, né? Para ser longevo. E é um pouco global, né, Raí, essa questão. É global. Mesmo essa carência global, final de carreira, transição. Como é que você vê isso lá? Tem, como eu falei, tem alguns bons exemplos de alguns clubes e tal aqui, mas é uma coisa que deixam, eu acho que de uma maneira, de uma visão errada, né? Deixam de segundo plano, porque hoje é uma necessidade, né? Hoje os atletas, além de ser grandes marcas, cada um né, uma empresa, uma máquina ali e tem que ter essa formação, porque pode acabar até com a carreira dele, né? Se ele a gestão acaba ficando estressado por outras coisas e tal, e acaba influenciando até no própria performance, no desempenho dele, que é da atividade principal dele. Lá fora no clube que você está, e no Paris Saint-Germain, tinha algum bom exemplo desse cuidado da gestão financeira, do cuidado com o patrimônio do atleta? Tinha essa conversa que você pode compartilhar com a gente? Muito pontual, assim, né? No clube que eu estou hoje, né, que é o Paris Futebol Clube, a gente está
construindo e tem propostas e agora o clube também vai ficar num nível maior, está crescendo bastante. E no Paris Saint-Germain teve, mas sempre muito pontual, nunca nada Entendi. planejado, né? Aí vem uma palestra, alguma coisa solta que ajuda, Mas nada sistêmico. mas nada sistêmico. Bom caminho para a gente colocar Boa aí. oportunidade. Boa oportunidade para a gente conversar aqui. Falando das finanças do futebol, né? Os grandes países têm as ligas, têm fair play financeiro. Isso é uma das saídas que falta para o futebol brasileiro? Se organizar? Se organizar é coisas práticas, né? A gente sempre falou coisa de organização, de gestão, de profissionalizar. Mas a questão, você tocou no ponto, para mim, que é o grande problema, né? A questão da liga. E tem muita gente querendo investir no Brasil, muita gente querendo investir no Brasil. Já me perguntaram várias vezes. E teve uma antes, sei lá, isso já faz uns 4, 5 anos, uma pessoa representante de um grande grupo de investidores falou assim, Rai, o que você acha? Então, isso há 5 anos atrás. Você acha que está tendo a oportunidade de investir numa liga no Brasil? Eu falei, olha, não está na hora ainda, porque os clubes não se entendem, né? Se for uma liga, você tem um mínimo de unidade, de saber que fazer uma coisa que vai ser bom para todo mundo. Qual que é a grande diferença de ter e não ter liga? Primeiro, você tira um pouco, divide o poder da federação, no caso aqui no Brasil, a confederação e federações, né? Independente de fazer bem feito ou mal feito, não estou entrando aqui na crítica a gente sabe que pode melhorar a gestão, mas eu acho que você dividir o poder, né, uma liga fortalece todos os clubes, né, porque eles vão pensar o campeonato como um produto, que vai ser bom, tomar decisões que vão ser bom para todo mundo. Claro, vai ter divergências e tal, é o que está acontecendo agora na discussão, parece que está evoluindo, né? São dois grupos, a né? Libra e a LFU. Eu acompanhei Liga Forte menos e tal. 2 blocos comerciais. 2 blocos comerciais, se tivessem, né? Se eles se entenderem em algum momento, você vai ter um grande aporte financeiro, vai dar mais segurança para outros investidores entrarem no futebol para crescer, brasileiro. agregar valor. E óbvio que também, né, os clubes vão ter mais receita, vão ter que também se obrigar também a ter mais, né, pensar numa gestão mais profissional, mais eficiente. Então, a questão da língua, para mim, é fundamental. Muda, como digo, quem cuida do campeonato lá, o campeonato europeu, francês, italiano, não sei o quê, quem toma as grandes decisões são os clubes, que são os mais interessados. São os donos não é a federação. da liga. A federação cuida da seleção, cuida de ajudar a organizar o campeonato, e quem decide, né, todas as decisões de negociação, mas os clubes juntos. Então isso fortalece. Então essa consciência aí não faz parte da nossa cultura, e nunca teve essa liga, né? Quer dizer, estão falando de ligas que têm 70 anos. Sim. E no Brasil, quando eu explico, as pessoas não entendem muito. No Brasil, 90% os clubes são associações ainda, não existe liga. Para eles não entendem. Como que os clubes não se juntam? Vamos para o bloco 3? Vamos lá. Rai, o que a gente tem ali agora? A gente tem companheiros da sua história, sejam companheiros do tetracampeonato mundial de 94, sejam treinadores que passaram pela sua história, né? Que vocês têm alguma relação. E a gente queria que você levasse eles para algum pódio. Qual deles merece uma estátua? Qual está marcado na história do Tetra? Qual que na história do Tetra foi subestimado? Marcado na história do Tetra. Do Tetra. Qual deles tem um lugar especial no seu coração e qual deles é superestimado? Então ali a gente tem o branco, onde você merece uma estátua, está marcado, está no seu coração. Bom, marcado na história do Tetra, estão todos ali, né? Mas é um cara muito próximo, tá? Ele tem um lugar no meu coração, pode ter outras coisas. Ele tá no seu coração. O Dunga. Então, e tem o quê? Capitão com você, merece uma estátua, tá marcado na história, subestimado, tá superestimado. Marcado na história, super marcado. Não só porque foi o capitão, pela importância dele no Tetra, mas também que ele sofreu em 90, né? Um cara que sofreu muito antes e depois deu a volta por cima e virou, né, o cara que levantou a taça. Então,
E hoje tem um projeto lindo também, É, de ação social, mas enfim, lá no Tetra, Jorginho, Jorginho, merece uma Nossa. estátua, o Jorginho, putz, tem Marcado na o Jorginho é história. um cara muito legal, tem um projeto muito bonito também no Tetra ele foi subestimado, superestimado, Não, acho que as pessoas valorizaram ele, né? Ele tá marcado na história. É um cara. marcado na É, história. eu falo marcado na história também porque o Jorginho, ele tem um projeto muito bonito social também. É, e ele é um cara que tem uma carreira muito bonita, assim, subestimado nesse sentido, assim, por ele é um cara que na Alemanha é um ídolo nos clubes que passou, né, um ídolo internacional. Então, acho que ele, pelo valor dele na importância nos clubes que ele passou, isso eu acho que ele é subestimado. É um cara que foi muito grande, Gigante. assim, e as pessoas não têm Tem menos visibilidade aqui no Brasil. Exatamente, assim, nesse aspecto, né? Estamos ali com Mauro Silva. Pô, Mauro Silva Mauro Silva dá para colocar em tudo, né? Exatamente, é. Mas bom, bota o Mauro Silva ali. Pô, eu ia colocar ele como marcado na história, mas é um cara que ele é tão bom, né? Tá tão no meu coração. Ele só não foi no meu coração quando ele me marcava. Ele estava no time adversário, aí eu tinha raiva dele. Mas é um cara como pessoa excepcional e incrível. Eu admiro muito ele, tudo que ele está fazendo. Vou pegar junto os dois treinadores da sua história, o Parreira e o Zagallo. Eles merecem uma estátua? Estão marcados, subestimados? Acho que merece estátua. Os dois? Qual dos dois? O Parreira, o Zagallo é muito mais, né? Porque participou em todos os títulos mundiais do Brasil, né? Acho que o Zagallo é o concurso. Mas, ao mesmo tempo, o treinador da seleção 94, que depois de 24 anos sem ganhar, e nós ganhamos 5 títulos, é bastante, mas 5 títulos na história inteira, então cada um desses títulos tem que ser muito valorizado. Né? Então vamos subir para a estátua. Tem uma história engraçada dos dois, né? Porque os dois sofreram muito, né? Desde a eliminatória, foram muito criticados e tal. A gente fala que o atleta, que assim, às vezes quando a gente ganha uma coisa muito grande assim, a primeira sensação não é de vibrar, é de tipo, né? Aí quando eu volto do campo, né? A gente campeão do mundo, já entro no vestiário, tá o Parreira e o Zagallo assim. Assim, acabou. Eles devem estar alegres, estavam assim, acabou. Conseguimos, né? Mas os caras são o Zagallo tão vitorioso, né? Que mesmo assim, né, o compromisso, o peso. O quanto ele sentia responsável de colocar o Brasil lá em cima, assim, até um peso tão grande. Que a primeira sensação já estava, não, depois a gente vai comemorar. Romário marcou a história, né? Marcou a história. Marcou a história muito. Não só pela Copa, né? Também carreira, qualidade. Eu cito ele muitas vezes, assim, como um dos melhores jogadores que eu já joguei, sem dúvida nenhuma, assim. Ele não foi o cara regular como foi o Ronaldo, por exemplo, né? Mas quando ele estava na fase... nas fases boas, foram várias, assim, ele tá entre os melhores jogadores do mundo de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Que maravilha. E agora? O Tafa? O Tafa. O Tafarel, ele não é subestimado porque as pessoas valorizam ele bastante, assim. Eu acho que ele pode merecer uma estátua lá em vários lugares que já passou, mas ele... eu acho que é um cara que marcou a história também, né? Tá no meu coração também, eu gosto dele. E continua, né? Até a seleção, trabalhando. Não sei se ele tá indo na seleção, mas Liverpool trabalhando. E é um cara que ele tá sabendo formar outros goleiros e com certeza pessoas também incríveis como ele. Que máximo. Se eu fechasse com o Leonardo? O Leonardo, tá no coração, né? Esse é um grande companheiro, inclusive, de Paris. De Paris. Eu que levei para Paris, né? Ele estava no Japão e tal. Eu que falei para levar para Paris e tal. Dali ele foi para o Milan e fez uma carreira incrível até hoje morando na Itália. Estamos aqui aprendendo muito com você, Raí.
e eu quero te trazer um presente e uma provocação. Fui essa manhã na biblioteca da Universidade do Futebol e achei um livro de um dos seus momentos áureos, que é a década de 90, um livro de 91, que está ali na nossa biblioteca, que se propõe a ser um plano para a reformulação do futebol. Uau. Ele diz assim: considerando que o futebol em nosso país se encontra em fase difícil e necessitando de formulação... Parece que sempre teve, mas parece que é atual. Vou fazer 35 anos esse meu livrinho. Que não existe coordenação necessária entre todas as entidades e clubes esportivos, que o prestígio do futebol brasileiro caiu verticalmente no conceito mundial e que há necessidade de um trabalho para que o futebol brasileiro volte a ser o melhor do mundo. Que vidente que escreveu isso aí, né? Não, um vidente não muda. Rubens Florencio dos Anjos. Raí, o quanto já avançamos e o quanto estamos de onde você deseja para o futebol brasileiro? Eu acho que a gente avançou muito na questão de diversificação de receitas. Acho que os clubes, se você pegar, a gente está falando dos problemas do futebol brasileiro, mas o que ele movimenta já, e ainda sabendo que pode melhorar muito, é uma coisa... Eu acho que é o lado bom do brasileiro, né? Isso é muita cara do Brasil, né? Que é ter o criativo, né? Mas não tão organizado, efetivo. Né? Não efetivo, não tudo que poderia ser, né? De regras e tal. Então acho que isso representa muito e ainda é uma realidade. Agora, o que a gente evoluiu hoje, por exemplo, tem muitos jogadores que têm salários de quem joga na Europa. Então, se estão vindo para cá ou estão ficando um pouquinho mais, é porque estão tendo mais receita. Isso eu acho que é um lado positivo que o futebol, os clubes de uma maneira geral, estão mais criativos e mais sabendo explorar mais o poder, né, que a gente fala, né, do esporte, do futebol, que é gigantesco e a gente sabe que tem muito mais a ser explorado. E a questão, né, que a gente estava comentando, né, falamos agora há pouco sobre a liga, né, os clubes se fortalecerem, de ter uma articulação maior, dividir essa questão de ser mais democrático no sentido dos clubes terem uma voz mais ativa, né? Porque quando você tem a maioria dos clubes que depende de um subsídio das federações ou da confederação, você acaba ficando na mão... Você tem menos autonomia. Exatamente, tem menos autonomia para pensar, para tomar decisões, e isso acaba prejudicando. Então essa estrutura assim, de repensar essa estrutura e o papel da liga vai ser importante nisso, pode fazer a grande diferença, não só para a gente aumentar ainda mais a receita, porque vão ter mais investimentos que vão estar entrando, e também, né, não só aumentar a receita, mas também a eficiência, né, que aí vai aumentar a eficiência. Mas quando você fala, né, quando a gente pensa, né, no que o Brasil representa, né, com certeza perdemos muito de prestígio, né, a gente está falando de resultados, né, mais uma vez há 24 anos a gente não é campeão do mundo, mas isso é o resultado. Mas de prestígio, assim, do futebol brasileiro, enquanto interno, digamos assim, com relação para o mundo, perdeu muito. E a própria seleção, né, com certeza. E as pessoas não entendem, né, assim, mas o imaginário continua, né, futebol é Brasil, né, não tá... A gente estava pensando do poder das marcas, que não tem... O Campeonato Brasileiro são vendidos... Tem muitos países que nem passam o futebol porque não se interessam, né? Então todo mundo quer ver a seleção brasileira, por mais esteja bem ou esteja ruim, todo mundo quer ver. Mas o campeonato brasileiro... Mas o campeonato, as marcas... Mesmo que eles não entendem o campeonato, como é que funciona... O horário, né? Os clubes, os poucos clubes que são conhecidos lá são pouco relevantes, assim, né, em termos de presença, de marca. Mas mesmo para a seleção, estamos num momento de grandes articulações para essa retomada, né? A seleção uma imagem institucional muito forte ainda, mas com a imagem decadente. A imagem presente, mas na cabeça das pessoas hoje com uma coisa decadente. Quando você se descobriu um ser político? Eu? Bom, teoricamente todos somos, né? Mesmo sem saber. Sim. Temos que descobrir, né? Mas eu acho que eu acho que no futebol teve esse papel também, né? Porque você descobrir que você pode ser
game changer. Você descobrir que o poder da atividade que você está fazendo influencia a vida das pessoas. No caso do futebol, até na cultura, né? Porque você faz parte do dia a dia, do cafezinho da esquina, na segunda-feira. Então, a discussão você está fazendo parte da vida das pessoas. Isso me trouxe, acho que eu tinha um estímulo, um interesse, mas isso na prática me trouxe, olha, eu tenho que saber o que fazer com isso. De alguma forma, como é que eu vou colocar isso a serviço da sociedade. Maravilhoso. A gente diz, né, que a importância de ter a consciência de fazer com intencionalidade. Você... É bom que eu penso as coisas, você fala bonita, mais bonita. Fala a mesma coisa, você fala mais bonita. Aí, você em várias entrevistas diz, ainda não está... Você tem algumas contribuições efetivas dentro da política, né? A própria ocupação da Ana Moser no Ministério, já fomos ali do Comitê de Estratégia da Secretaria de São Paulo. Sim. Você tem várias atuações. Chegou a hora de uma atuação mais efetiva de dentro do poder político? A gente está ouvindo falar aí, Raí senador, Raí candidato governador. Independente desses cargos, está chegando o seu momento da sua atuação ser de dentro das instituições aqui no Brasil? Eu acho que não, e não porque eu não acho que não é meu perfil também, não é uma coisa que me interessa tanto, mas porque eu acho que eu tenho ainda eu acho que nunca, acho que não sei se vai ser algum dia pelo perfil, e eu acho que essa minha independência, por ser uma pessoa pública, me dá também uma independência de fazer as coisas que eu acredito a 100% e sem ter que ter compromissos, né, com um partido ou com outro. No meu caso, eu acredito muito que as pessoas têm que participar, e se puder participar da maneira interna, tiver, né, a coragem, a vontade de participar, tem que participar, né? E incentivo muitas, já incentivei muitas pessoas, mas no meu caso, eu acho que eu posso influenciar políticas públicas que vão ter impacto, que vão, talvez mais ainda, pode ser que eu mude de opinião algum dia, mas mais ainda do que se eu estivesse dentro, né? Então eu... Mauro Silva esteve aqui, citou você, citou Cafu, ele falou, tá na hora desses colegas aí. O Mauro Silva é um que, né, entrou na política do futebol, mas né? entrou na política. Mas eu fico feliz quando vejo amigos entrando, mas eu acho que de perfil você também tem que sentir um lugar que você tem que se sentir à vontade, né? E que você eu vai acho fazer eu tenho vontade, mas não me sinto à vontade de fazer parte. Mas, a gente vai continuar esperando, porque, né, como temos que ocupar com pessoas boas cadeiras. Me colocaram nas pesquisas aí, mas pode ter certeza que eu não tô nada oficial. E dentro desse poder influenciar, né, como um game changer, se não dentro da política, vem um novo ciclo de atletas pelo Brasil? A gente espera, a gente sempre percebeu que os poucos atletas que se movimentam, né, eu sempre cito o exemplo do Vini, né, o posicionamento dele é uma coisa, o impacto, a gente não tem ideia do que esse garoto representa na questão racial para o mundo. Exato. Né? Exato. É difícil medir, assim, e corajoso, né, corajoso. Então a gente tem menos exemplos que a gente gostaria, mas exemplos fortes como esse, né, outros que a gente, né, trabalhou juntos. Eu acho que eu acho que também espero contribuir muito nisso ainda, assim, de influenciar outros atletas, assim, né, se engajarem, pegar essa consciência. Hoje tem outros desafios, né, porque principalmente os atletas que estão em atividade, né, tem um outro tipo de comunicação, por exemplo, hoje cada atleta tem um canal Sim. É um canal de TV, é um canal é uma mídia. Então isso tem uma responsabilidade também, ele se posicionar ou ele se interessar por certos assuntos que eles têm receio, né? Então, mas eu acredito que a gente, se não o número que a gente gostaria, mas que nas próximas gerações a gente tenha como se diz, quem vai pegar o nosso legado dos atletas que são... Seria um Vini Júnior um novo Raí? Se ele tem esse potencial para ampliar ainda mais essa causa? Com certeza, absoluta. Eu acho que ele já tem o Instituto Vini Júnior também, além do que faz um trabalho dele, maravilhoso de educação. Eu lembro quando eu comecei lá em 98, e eu também, né, já sabia que eu queria trabalhar com educação. E uma das primeiras pessoas que eu consultei para ajudar e tal, que não tinha experiência nenhuma e tal,
tinha a Fundação Abrinq e a Viviane Sena. Sim. A Viviane Sena, que já tinha experiência e tal. Aí eu falei para ela, minha ideia é essa, falando de educação. Ela falou assim, "Putz, que bom, Raí, porque eu comecei distribuindo, que também tem seu valor, eu comecei distribuindo sopa e virou uma referência, Sim, sendo, de né, metodologia de educação e tal, foi super longe ainda. Mas ela falou, eu comecei, que bom que você já começou, né, pensando não só, né, na assistência, né, que claro que o nosso trabalho é educação, é para a educação a pessoa que comer, né, então a gente acaba fazendo um trabalho também que você tem que lidar com isso também. Mas eu estou citando esse exemplo porque, tipo, a minha geração, né, com relação ao Ayrton Senna, já começou a pensar. Então, por isso que eu acho que o Vini também, o Instituto dele já é uma questão que pensa em tecnologia, né, que é parte da vida, né? É tecnologia para a educação, né, educação. Então já estão começando de um passe. Pela escola usando o futebol. Exatamente. Né? Escola pública, valorização da escola pública. E tem a ver com a marca, né? Tem as salas com o Vini. Isso. Então, a gente mostra uma evolução aí que o trabalho que a gente fez, que o Ayrton Senna fez, eu parti de um ponto já mais à frente. O Vini, de repente, a atuação já está partindo um ponto à frente. Então, isso poderia estar também nesse movimento dos atletas, né? Tem muito aprendizado, uso de lei de incentivo, as marcas no pacto, também, você também. A Dani Castro também, a gente sempre quis fazer, tipo, como é que a gente pode também fazer uma formação dos atletas, por exemplo, que estão na base. Da importância do impacto. Isso você... Tem muita gente nos ouvindo, tem muita gente que tem poder nessa influência. O próprio espaço do Infomoney aqui, né, que é para inspirar esse movimento de formação, de educação, porque não melhora só o futebol, não melhora só o basquete, melhora a vida, melhora a sociedade, melhora os negócios, né? Tudo. Tá tudo junto, misturado, conectado. Talvez eu te dê uma notícia que você vai ficar muito orgulhoso. O clube que você apoia, né, fundou a SPFC University, que você também, né, é um embaixador, um apoiador ali, sim, a criação da universidade, o primeiro curso de formação universitário, né, para atletas na ativa. E vou te dar a notícia que hoje são 18 atletas da base do São Paulo matriculados, do São Paulo Futebol Clube, matriculados no curso de gestor de esporte e lazer. Olha isso. Vamos esperar lá. Vai fazer toda a diferença. Aí nessa sua independência de marca, nessa sua forma de olhar a transformação, mas assim, aquilo que vai fazendo a diferença, eu queria te perguntar um dos assuntos que hoje é bastante polêmico, com um posicionamento recente do Felipe Luiz, que é sobre as bets, né? Ele fez uma declaração aí corajosa. Não vi. Hoje as bets estão injetando muito dinheiro, isso você está sabendo, mas exige muito cuidado. Qual é a sua opinião? Olha, muito cuidado, com certeza. A gente existe também na Europa, né? Mas sem dúvida nenhuma a falta de regulação e de controle aqui parece ser muito, muito maior, o que tem um impacto muito negativo na sociedade. A gente viu os números, né, de apostas e que perfil das pessoas que fazem apostas. Ludopatia desses jovens viciados, e a questão o vício que isso representa, assim como, né, em qualquer atividade hoje muito fácil, digital, que as coisas são. Com certeza é algo que tem que ser muito mais regulado. Eu acho que teria que fazer uma coisa profunda, né, mesmo radical de regulação, que aí entra também, não só, né, entra a lavagem de dinheiro, entra muita coisa, a falta de controle, né, e a maneira que hoje é feita, né, a movimentação financeira um pouco nebulosa e tal, por passar por sei lá, são também empresas às vezes que não sabem nem a sede, onde que é. Então eu acho que tudo isso, quando você tem isso, assim como qualquer coisa no mundo digital, acho que tem que parar e ter um controle e uma regulação profunda. Demos um passo recente no Brasil nessa regulamentação, mas você acha que mesmo assim os cuidados permanecem porque envolvem, né, jovens, envolvem pessoas de condições sociais mais fragilizadas, talvez? É um assunto para se tratar
com cuidado? É um assunto para levar muito seriamente, levar muito, muito a sério, com certeza. E as marcas também que são patrocinadas, como é que você vê? Você tem muito disso no Pacto pelo Esporte. Como é que é esse cuidado de receber esse dinheiro? Como é que isso poderia... Bom, eu Tem algum pessoalmente, lado eu já tive positivo? mais de 10, 15 propostas e nunca aceitei por não ter segurança no que eu iria estar me associando. Aham. Agora, é um player, né, é econômico, né, é importante no mercado do esporte. Agora, até se vale a pena ou não, tem que ser um debate bem profundo e que envolve não só pessoas do esporte, mas da sociedade, Com transparência, com transparência, né, de quem faz as regras, né, do poder político, econômico, social. Acho que tem que ter um amplo debate para... Maravilha. Com essa larga experiência do Raí, como a sua experiência hoje de 40 anos ajudaria aquele Raí que começou? Alguma coisa você mudaria? Minha experiência de... Sua experiência de vida, chegando aquele garoto tímido aqui desse livro, É. que não tem nada a ver com você, essa potência que você é. Se você voltasse atrás, se você olhasse um garoto e uma garota hoje, o que você falaria assim? Isso eu faria diferente. Bom, eu acho que na minha trajetória, acho que uma coisa eu sempre, assim, pelo meu perfil, eu acho que eu alcancei muito jovem um nível de maturidade e de coisas que eu poderia ter, que eu poderia, muitas coisas às vezes que eu não concordava, eu não sei o quê, que eu deixa um pouco complacente com algumas coisas que depois eu fui fazendo durante o tempo, mas acho que eu poderia ter começado antes, que pode ser coisas ligadas, né, aos assuntos que a gente está falando, mas na própria carreira, por exemplo, teve fases assim que o treinador me colocava numa posição que eu não gostava e tal. Eu falei, eu ia tentar, claro, eu tentava, quando não funcionava, por respeitar esse aqui, eu não vinha conversar por ele, assim, eu tinha uma coisa meio, nossa, eu vou estar afrontando, não sei o quê. E depois, com o tempo, você vai vendo que é uma coisa natural e você vai estar contribuindo, né, com as pessoas. Então, isso pode ser na questão técnica, assim, de base. Então, uma coisa, eu acho que eu poderia ter Se posicionado. me posicionado e ter encurtado períodos difíceis que eu passei Sim. no futebol, apesar de ter tido, né, no geral ficou uma carreira positiva, mas tive vários momentos. Por exemplo, dar um exemplo prático, quando cheguei em Paris Saint-Germain, que eu estava realmente cansado, o treinador chegou para mim e falou, olha, eu não chegar assim, falou, olha, você não quer tirar 2 semanas de descanso? Para mim, assim, descanso, ia ter Copa do Mundo um ano depois. Para mim, descanso, falei, não, eu descansar, não sou, não sei o quê, né? Mas ele tinha razão. Eu falei, sei lá, vai pegar mal, eu sou um cara que tá... Agora a coisa tá ruim. Né? Para caminhar, tem que pausar. Mas às vezes é o momento e tal. Aí teve coisas de posicionamento, como eu falei, e isso na vida também, né? Às vezes coisas que eu raramente me arrependi das coisas que eu arrependi de ter feito alguma coisa, mas de arrependi alguns de não ter feito a atitude. Então, de tomar atitude, às vezes tem que correr risco. E eu acho que isso, em alguns momentos, até pela minha característica, poderia ter encurtado mais. Outra coisa inacreditável. Raí, sexagenário. Isso. Maravilhosamente vividos. Tá. Esse é o lado bom, né? Tem coisas com história para contar aqui, né? O que eu te perguntaria? Qual seria, se você pudesse escolher um presente muito especial, né, para celebrar essa data? Qual o seu grande desejo? Não é desejo, mas né? No um presente, grande desejo para essa data tão especial, nesse contexto do que a sua vida impacta. Nossa, tanta coisa. Bom, tem muitos presentes, né? Já tenho muitos presentes. Uma coisa que eu mais ouço, assim, às vezes, quando eu ajudo alguém, eu falo assim, Deus te paga. Eu falo assim, pode deixar que ele está pagando. Não se preocupe que ele está pagando. Mas eu acho que eu sou um cara já privilegiado. Eu acho que o maior presente é que assim, ninguém é feliz se você vê a sociedade sofrendo, né? Eu acho que o mundo retomasse o caminho do humanismo, das pessoas no contato humano, né? E eu acho que o esporte, as atividades lúdicas, atividades que humanizam, juntam pessoas, eu acho que a gente não pode deixar de lado, né?
tecnologia está aí, vai chegar, vai invadir, vai ser importante, necessária e não tem volta. Mas a gente não pode esquecer que, né, até está falando muito aí na inteligência artificial, obviamente vai ter um espaço gigantesco. E a gente tem que usar isso a favor do nosso lado humano. Né? Você tem dois caminhos a tomar. Que isso, tanto é que até anos atrás se falava assim, não, a tecnologia vai melhorar e as pessoas vão trabalhar menos, vai ter mais pessoas para pensar em você, pensar na família. Não, a gente viu que não é, né? Então, se tivesse que pedir um presente aqui, a gente... Não peço muito, não é que todo mundo seja feliz, mas que a gente retome o caminho de ser de um mundo e de valores mais humanos. Que espetáculo! Estamos aqui com Raí, um game changer que nos deixou várias lições. Raí, que vem transformando vidas, negócios, sociedade. Raí, um enorme prazer ter você aqui conosco. Prazer é meu. Raí, é o seguinte, você agora é o juiz. Eu vou te fazer umas perguntas um pouco mais apimentadas. E você pode me dar o cartão vermelho e não responder, ou você pode me responder essas perguntas que são um pouco mais... Elas são um pouco diferentes. Cuidado. O cartão é seu. Raí, a seleção brasileira chegou no fundo do poço. Qual a solução? Deus queira que seja o fundo do poço. Se fosse o fundo do poço, assim, eu acho que para chegar no fundo ainda... Se fosse já o fundo, quer dizer que só tinha a melhorar, né? Então, acho que tem que ter repensar toda a estratégia, né? Também estou acompanhando de longe, não dá para falar de detalhes, mas se não chegou no fundo, chegou próximo. Opa! Estamos preparados para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027? Eu acho que da estrutura, né? Até porque teve a Copa aqui, né? Estrutura, sim, da paixão também. Mas eu fiquei feliz, assim, não é uma coisa que me preocupa, assim, sei lá, na Olimpíada, eu fiquei preocupado. Em um momento, né, a gente falou, pô, será que vai sair? Não vai sair? Acabou sendo bom, mas com muito risco, né? Eu acho que isso vai ser um impacto que vai ter para o futebol e esporte feminino, acho que vale qualquer coisa. Vem aí um assunto quente em todas as dimensões desse momento. O Ronaldo ensaiou ser candidato à presidência da CBF e desistiu. Você acha que ele seria a solução? Eu acho que seria o caminho da solução, seria uma mudança. Eu não conheço, não acompanhei plataforma, ideias, conheço as ideias dele, né, no geral. Mas acho que uma personagem como ele, o que ele representa, e de novo, né, um ex-atleta que em uma posição também que a gente sempre incentivou, seria exemplo para outros também, né? Eu acho que seria uma boa, assim. Foi meio triste, assim, que ele nem conseguiu se movimentar há muito tempo, né? Então isso mostra também a necessidade de termos regras e estrutura que seja mais aberta para as pessoas participarem, né? Uma polêmica, eu não sei se você quer entrar, mas seria interessante. Você, enquanto diretor, naquela época, contratou o Dani Alves, né? Que teve todas essas circunstâncias de problemas e acabou de sair da prisão. Como que você recebeu a notícia dessa prisão e o que você acha que aconteceu? Vixe, o que aconteceu? Não, a notícia, é claro que eu conheci bem antes disso, que se mostrou ser um grande profissional, né, no São Paulo. E recebi com a maior surpresa do mundo, sem conhecer nenhum detalhe. Assim, não dá para dizer o que a gente conhece, é o que está nos processos que a gente ouviu falar e soube. Mas, sem dúvida nenhuma, que acho que ele representa muitos outros casos que acontecem no dia a dia. Acho que o que mais... eu acho que o que... Né, quando se é aprovado, e aí, né, a gente tem instâncias, né, para isso. Eu acho que aí sim, obviamente, tem que ser punição e que ser lembrar você que é mulher e representa, e que é uma realidade triste, e que casos, né, como esse, como eu digo, não sei detalhes, né, mas casos como esse têm que ser encarados como, né, uma causa gigante, né. E é inadmissível, né? Qualquer tipo de racismo, violência e tal. E é um alto-falante, né?
Você fala isso, né? O futebol é um alto-falante, Sim. então a gente tem que ser. Que beleza, não ganhei nem um cartão vermelho. Um prazer imenso receber Raí aqui no Game Changers. Ele que deu um espectro muito sistêmico de como um atleta, um ser humano, pode usar o futebol e o esporte não só para transformar a sociedade, mas para transformar vida de pessoas e famílias. Uma pessoa com muita consciência de gestão, com consciência de educação financeira, e uma pessoa que, quando a gente volta na história dele, honra todos aqueles ensinamentos, e uma pessoa que está pronta para muito mais. Feliz aniversário e que os próximos 60 anos continuem mudando tudo que precisa ser mudado, não só no futebol, mas nesse mundo que pode ser melhor. Parabéns, Raí. Uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigado, foi uma delícia. Obrigado.